Antes da punição, antes da metamorfose, antes do esquecimento, houve inveja. E onde há inveja dos deuses, não há espaço para justiça. Esta não é uma história sobre glória, é uma história sobre castigo. Porque Aracne não nasceu para desafiar o Olimpo, mas foi punida por existir fora do lugar que lhe foi designado, por ser perfeita, sem permissão. E entre os imortais, a perfeição de uma mortal é uma afronta imperdoável. Ela não era rainha, não era profetisa, não era semideusa. Era apenas uma jovem, com mãos manchadas de tinta e olhos que viam demais, e talvez seja exatamente por isso que ela foi destruída, porque quando uma mulher comum se torna extraordinária, os deuses não a abençoam. Eles a esmagam. Este é o relato de como uma teia de fios virou uma teia de sangue, de como a arte virou sentença, e de como a inveja divina se disfarça de justiça para destruir o que não pode controlar. Ela nasceu na beira do anonimato, filha de um tintureiro. Cresceu entre tecidos sujos, vasos rachados, fios de lã e silêncio. Nunca teve tutora, nunca recebeu orações, e mesmo assim, bordava como se o mundo estivesse preso à ponta de sua agulha. Seu dom não era apenas técnica, era visão, era ousadia. Ela não bordava flores, bordava feridas, não costurava sorrisos, costurava gritos de mulheres esquecidas pelos mitos. E por isso, era perigosa. Não foi preciso muito tempo até que sua fama atravessasse os mercados, depois as cidades, depois as muralhas dos templos. Ela se tornou o tipo de nome que se sussurra e nunca se grita, o tipo de talento que ofende, porque não se ajoelha. E um dia, alguém perguntou: seus dons vêm da deusa Atena? Ela não respondeu, porque a resposta era óbvia. Não. Aracne não devia nada a ninguém. E naquele mundo, isso era imperdoável. Atena, a deusa da sabedoria, da estratégia, da ordem, também era deusa dos tecidos, a patrona da arte da agulha. E quando ouviu que uma mortal ousava dizer que sua arte era superior à da deusa, algo queimou por dentro. Não era justiça, não era dever divino, era inveja, a mais antiga, a mais humana, a mais cruel das emoções. Atena, deusa imortal, guerreira dos céus, senhora da lógica, não suportou ser comparada. Não suportou a ideia de que a beleza pudesse nascer fora do Olimpo, não da guerra, não da bênção, mas da dor, da experiência crua, da verdade que sangra. Ela desceu, não em glória, mas em raiva, não em luz, mas em sombra. Disfarçou-se, como fazem os deuses quando não querem enfrentar a verdade como iguais. Disfarçou-se de velha, de conselheira, de sombra do tempo, e foi até Aracne, mas não para aprender, foi para destruir. Testou a jovem, sugeriu submissão, ofereceu o perdão que só os fracos suplicam. Mas Aracne não era feita para se dobrar, não por orgulho, mas por integridade. Ela sabia que o dom que carregava não era presente, era construção, era suor, era recusa. Recusa a aceitar que tudo o que é belo vem dos deuses. Recusa a aceitar que uma mulher só pode ser instrumento da vontade alheia. E foi então que Atena explodiu. O disfarce caiu, o ouro reluziu, o céu tremeu, e o desafio foi lançado, não em palavras, mas em fios. Um duelo de tapeçarias. De um lado a perfeição divina, do outro a ousadia mortal. Atena bordou o Olimpo em esplendor. Bordou as vitórias, as glórias, as guerras vencidas, os humanos ajoelhados, o medo travestido de fé. Já Aracne bordou o silêncio das vítimas, as mulheres tocadas sem consentimento, os corpos invadidos por deuses em formas de animais, de chuvas, de fumaça. Ela bordou Medusa sendo corrompida no templo, bordou Europa sendo levada à força por Zeus, bordou Leda com o peso de um cisne sobre o ventre. A cada ponto, uma verdade esquecida. A cada linha, uma dor não permitida nos cânticos. A tapeçaria de Aracne era linda, e por isso era insuportável, porque não há fúria mais terrível que a de um deus diante de um espelho. Atena olhou a obra,
E não viu apenas fios, viu afronta, viu julgamento, viu denúncia, e então fez o que os imortais fazem quando são derrotados. Destruiu, rasgou a tapeçaria com as próprias mãos, como se pudesse apagar o que já estava gravado, como se a destruição da obra fosse o mesmo que a destruição da memória. Mas não era, porque Aracne não era feita de fios, era feita daquilo que sobrevive à destruição. Verdade. E isso Atena não podia suportar. A verdade não pode ser desfiada com as mãos, não pode ser rasgada como pano. E isso enfureceu Atena mais do que qualquer blasfêmia. Ela não estava diante de uma menina insolente, estava diante de um erro que jamais deveria ter existido. Um erro que bordava melhor do que a própria patrona da arte. Um erro que tinha corpo de mulher, mas alma indomada. E por isso não bastava destruir sua obra. Era preciso destruir sua origem. E foi então que veio o castigo. Não uma morte rápida, não um esquecimento suave, mas uma sentença eterna, cruel e consciente. Aracne não foi morta. Foi transformada, reescrita, ressignificada contra sua vontade. Seus braços esticaram, multiplicaram-se. Seu corpo encolheu, deformou-se, contraiu-se. Seus olhos perderam a cor. Sua pele perdeu o calor. E o que restou foi uma criatura de pernas finas, olhos frios e ventre que goteja fios. Uma tecelã condenada a tecer para sempre. Porque o castigo dos deuses não é a morte, é a eternidade. Aracne foi condenada a viver nas bordas do mundo, entre frestas, entre sombras, nas esquinas do que sobra, nos cantos onde ninguém olha, nos buracos onde os olhos não alcançam, tecendo, 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 não mais por vontade, mas por sentença, porque seu dom, o dom que os deuses não podiam dominar, agora era sua prisão. Ela não tecia histórias, tecia a própria maldição, tecia sua dor em círculos infinitos, uma espiral de fios que nunca terminam. Uma arte que agora só serve para alimentar o medo. Mas Aracne não esqueceu. Cada fio tem memória, cada teia tem uma lembrança, cada canto escuro onde ela se esconde é um protesto mudo, silencioso, terrível. E os deuses sabem disso. Sabem que não apagaram Aracne. Sabem que ela se arrasta por entre as rachaduras do mundo, porque Aracne não virou deusa, virou símbolo. O símbolo do que acontece quando uma mulher não abaixa os olhos, do que acontece quando o talento ultrapassa o controle dos céus, do que acontece quando o dom se recusa a ser chamado de presente e é reconhecido como conquista. Ela não foi homenageada, não teve altar, não teve mito de redenção, teve nojo, teve medo, teve esquecimento. Mas ainda está aqui. E toda vez que alguém pisa numa aranha, pisa no que restou de uma mulher que ousou ser maior que sua prisão. Aracne não é lembrada em estátuas de mármore, não está em cânticos, nem em templos. Seu nome não é sussurrado por sacerdotes, nem reverenciado em cerimônias. Ela é aquilo que os deuses quiseram apagar, e não conseguiram. Porque há algo que nem os deuses conseguem destruir: a memória da injustiça. E a injustiça contra Aracne não foi um acidente. Foi deliberada, calculada, violenta. Ela foi punida não por mentir, mas por contar a verdade demais, por mostrar com agulha o que os mitos escondiam com ouro, por revelar que a eternidade dos deuses é feita de silêncios impostos e que os cânticos sagrados abafam gritos antigos. Os olhos da deusa ardiam quando viram os fios denunciarem seu próprio Olimpo. Ela, a justa. Ela, a equilibrada. Ela, a sábia. Transformada em símbolo da repressão, da vaidade, da cegueira. E isso, ela não perdoou. Aracne não foi queimada. Foi costurada dentro de um novo corpo, preservada para servir de aviso, exposta ao mundo como uma aberração, como se dissesse: é isso que acontece com quem não se cala. Mas os fios têm voz, e a teia guarda a história. E Aracne continuou tecendo, mesmo sem forma humana, mesmo sem nome, mesmo sendo odiada, porque aquilo que é verdade não precisa ser aceito para continuar existindo.
E os deuses, por mais que reinem, temem aquilo que não podem apagar. Aracne é a herança da dor que resiste, da mulher que não pediu licença, que não agradeceu o dom, porque sabia que ele era dela e não presente divino. Ela foi esquecida, mas apenas por aqueles que se alimentam de histórias fáceis. Quem vive nas rachaduras do mundo ainda a vê, ainda a sente, em cada criação silenciada, em cada obra escondida, em cada ideia abortada por medo de ser grande demais. Ela está lá, observando com seus olhos múltiplos, costurando verdades no escuro, sabendo que o castigo não a matou. Apenas mudou seu nome. O Olimpo seguiu intocado. As colunas permaneceram em pé. As estátuas de Atenas seguiram em sua altivez fria. Nada foi retirado dela. Nada foi revogado. Mas algo se partiu para sempre. Porque quando uma deusa destrói uma mortal por inveja, não há mais pureza no céu. E a partir daquele dia, todo tear carrega uma sombra, todo fio, uma memória. Toda mulher que se curva diante do poder sente, sem entender, o peso daquelas patas que se movem em silêncio. Aracne não virou santa, nem deusa, nem mártir. Virou símbolo daquilo que os deuses mais temem: o talento sem devoção, a verdade sem censura, a criação sem joelhos. Ela continua, longe dos olhos, fora dos cânticos, mas nunca fora da história, porque a verdadeira maldição dos deuses não é o que impõem aos humanos, é o que não conseguem apagar. Aracne tece, e enquanto ela tecer, enquanto o mundo produzir dor, enquanto houver uma mulher sufocada pelo medo da própria grandeza, ela estará viva, nas tramas invisíveis da resistência, nos espaços entre a glória oficial e a dor esquecida, nas rachaduras dos palácios, nos cantos das casas, nos olhos de quem ainda ousa criar sem pedir bênção. Aracne está entre nós, não como deusa, mas como cicatriz, e cicatrizes, por mais que envelheçam, nunca deixam de arder.